Bom, pessoal, resposta imune mediada por células e citocinas. Primeiramente, como o linfócito T torna-se ativado? Sabemos que para esse linfócito T se ativar, ele necessita de 2 sinais. O primeiro sinal seria a apresentação de antígeno para esse linfócito T através das APCs. Porém, somente com esse primeiro sinal, o linfócito T ainda é anérgico, ou seja, ainda é impossibilitado de ser ativado e produzir respostas. Já o segundo sinal seria através de moléculas coestimuladoras, como o CD28 expresso pelo linfócito e o B7 expresso pela APC. Em relação aos mecanismos de coestimulação das células T por CD28, ou seja, como essa molécula de coestimulação faz com que a célula T se prolifere ou aumente a sua sobrevivência celular? Ele vai atuar justamente no aumento da sobrevivência celular. De que forma? Aumentando a produção de BCLX e BCL2, ou seja, aumento na produção de moléculas anti-apoptóticas, ou seja, não vai haver apoptose, aumentando assim logicamente a sobrevivência celular. Além disso, ele vai ajudar e promover a proliferação celular. De que forma? Aumentando a secreção de IL-2 e IL-2R, que é aumentando a secreção de IL-2 e de seu receptor. Além disso, vai ocorrer o aumento das ciclinas e diminuição dos inibidores do ciclo celular. Como assim? Para que essa célula T se prolifere, ela necessita passar pelo ciclo celular. Ou seja, aumentando as ciclinas, vai aumentar o ritmo do ciclo celular e, logicamente, diminuindo os inibidores do ciclo celular, o ciclo celular se mantém normalmente. Já em relação aos membros das famílias B7 e CD28, temos como moléculas co-inibitórias o CTLA4 e o PD1. Já como coestimuladoras, tem-se o CD28, como já foi falado, e o ICOS. Em relação ao tratamento da artrite reumatoide, é muito importante a gente citar a molécula de CTLA4-IG, ou seja, essa molécula ela é uma fusão da molécula de CTLA4 com uma porção do anticorpo IgG, para que adquira justamente uma maior durabilidade. Ou seja, na artrite reumatoide, o nosso corpo ataca um antígeno do nosso próprio corpo. Então, qual vai ser a função dessa molécula CTLA4-IG? Ela vai se acoplar ao B7, impedindo que o CD28 ligue-se a ele. Ou seja, não vai haver uma ativação dessa célula T. Logo, essa célula T não vai atacar esse antígeno que é do nosso próprio corpo. Outra coisa importante se citar é que quando a célula T já está ativada, o linfócito T já está ativado, ele vai produzir o CD40L, assim como a APC produz o CD40. Então, quando o linfócito T já está ativado, ele vai fazer com que esse CD40L se ligue ao CD40 da APC. E isso vai fazer com que aumente a expressão de B7 pela APC. Ou seja, é um mecanismo que aumenta de todas as formas a proliferação da resposta do linfócito. Porque quando o CD40L se liga ao CD40, aumenta novamente a expressão de B7 pela APC, que vai novamente se ligar ao CD28. Em relação à célula TH1, quando esse linfócito T é ativado, ele pode se diferenciar. A primeira diferenciação seria nas células TH1, que vão atuar liberando interferon gama. O que é que esse interferon gama vai fazer? Primeiramente, o interferon gama vai transformar o macrófago em M1 clássico ou inflamatório. Segundamente, ele vai auxiliar o linfócito B a produzir IgG. Esse macrófago vai ficar responsável por fazer a fagocitose e esse IgG vai ser responsável por opsonizar. Ainda falando sobre a atuação do interferon gama, ele vai fazer também com que os macrófagos aumente
a sua produção de radicais livres, aumente a produção de enzimas lisossomais, assim como dos coestimuladores e das moléculas de MHC. Além disso, ocorre o aumento na secreção de citocinas IL-12, ou seja, o macrófago irá passar a produzir mais IL-12 e essa IL-12 é responsável por promover a diferenciação do linfócito T em TH1, ou seja, novamente se forma um ciclo. Outra célula que é diferenciada seria a célula TH2. A célula TH2 ela vai atuar por meio das citocinas IL-4, IL-13 e IL-5. É muito importante a gente saber de todas essas funções e a quais citocinas são direcionadas. Por exemplo, a citocina IL-4 juntamente com a IL-13 irá transformar o macrófago em M2, alternativo anti-inflamatório. Dessa vez vai transformar o macrófago em M2, na TH1 transformou em M1. Somente a citocina IL-4 também irá auxiliar o linfócito B a dessa vez produzir IgE e não IgG. Na produção de IgE, esse IgE pode se acoplar aos mastócitos e, em casos de alergia, vir a fazer a degranulação desses mastócitos. O IL-4 também vai aumentar o peristaltismo para que ocorra a facilitação da eliminação dos helmintos, que é onde faz a sua maior atuação. A IL-13 também irá aumentar a secreção de muco e peristaltismo. E a IL-5 irá fazer a ativação dos eosinófilos. Já a célula TH17, que é a última diferenciação do linfócito, ela irá, através da citocina IL-17, fazer a recrutação dos neutrófilos. Através da citocina IL-22, ela aumenta o efeito de barreira. E através da IL-17 e da IL-22, as duas fazem o recrutamento de antibióticos naturais. É muito importante saber a função de cada citocina. Já em relação à função do TCD8, é importante sabermos que ele faz apoptose. E essa apoptose ela pode ocorrer através de dois mecanismos. O primeiro seria essa apoptose mediada por granzimas e perforinas. Já o segundo mecanismo seria mediada pelo Fas e Fas-L. E por último, mas não menos importante, as funções da IL-2. A IL-2, como já foi falado, faz a sobrevivência e a proliferação celular. E, além disso, ela faz a sobrevivência e funcionamento da célula T regulatória, mais conhecida como Treg. O que acontece? Esse linfócito T, quando está ativado e ocorrendo a sua proliferação, ele vai liberar o seu IL-2, justamente para que ocorra essa proliferação, como já foi dito. Porém, a Treg, para que ela se mantenha e consiga sobreviver, ela vai sequestrar essa IL-2 que o linfócito T está produzindo. Assim, ela vai conseguir sobreviver e fazer a produção de IL-10, que é justamente a sua citocina produzida e que vai impedir a multiplicação das células T. Ou seja, qual é a função da Treg? Parar a proliferação de células T, ou seja, parar essa reação que a célula T promove.